Okay, Lord, we thank you Senhor, nós te agradecemos for your word. pela sua palavra. Help everyone Ajude todos aqui to receive what you have. a receber aquilo que o Senhor tem. Help them to be the leaders Ajude eles a serem líderes, that you have called them to be. aqueles que o Senhor chamou eles para serem. In Jesus' name, No nome de Jesus, amen. amém. Okay. So the person who starts the wave, A pessoa que iniciou a onda, that's a leader. esse foi o líder. A leader shows everyone how it's done. Líder, ele mostra para todos como deve ser feito. It's a person that people follow. É a pessoa que é aquele que as pessoas seguem. They set the standard. Eles montam o padrão. And that's who God created you to be. E foi assim que Deus nos criou você para ser. You are a leader. Você é um líder. And I want to encourage you to be a leader. E eu quero encorajá-lo a ser um líder. And show the world how it's done. E mostrar para o mundo como deve ser feito. The Bible says you are the head. A Bíblia diz que você é o cabeça. And not the tail. E não o tornozelo. Above. É aquele que está em cima. And not beneath. E não aquele que está embaixo. Jesus says, let your light shine. A Bíblia disse, Jesus disse, deixa a sua luz brilhar. That they'll see your good works. Então eles verão o seu bom trabalho. And glorify your Father in heaven. E glorificar o seu Pai nos céus. The Apostle Paul says, O apóstolo Paulo diz, follow me sigam-me. as I follow Christ. Sigam eu. Me sigam como eu sigo Cristo. You are a leader. Você é um líder. And your job is to show the world how it's done. E o seu trabalho é mostrar para o mundo como deve ser feito. This is my favorite verse I want to share with you guys for tonight. Esse é o meu versículo favorito e eu quero mostrar para vocês nessa noite. We're in 1 Timothy 1 Timóteo, verse 4, verse 12. Capítulo 4, Chapter 4, verse 12. capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo. 1 Timothy 4:12. There we go. 1 Timóteo, Here we go. capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. So he says, don't let anyone think less of you Aqui está dizendo, não deixe ninguém pensar menos de você, because you are young, porque você é jovem. but be an example. Mas seja um exemplo. Show them how it's done. Mostrem para eles como deve ser feito. This is Paul talking to a young leader, Esse é Paulo falando para um líder jovem, Timothy. Timóteo. Yes. And he's encouraging him because he has to lead people that are older than him. Ele está encorajando Timóteo porque ele tem que liderar pessoas que são mais velhos que ele. But like I said in my last message, God doesn't care how old you are. Mas assim como eu falei na minha última mensagem, Deus não se importa quão velho você é, qual a sua idade. He wants to use you to do great things right now. Ele quer te usar para fazer coisas grandes agora, hoje. So let's start with the first part of the verse. Então vamos iniciar com a primeira parte do versículo. Don't let anyone think less of you because you are young. Não deixe ninguém pensar menos de você porque por você ser jovem. Sometimes being young means people expect less from you. Às vezes, ser jovem, o fato de ser jovem, pessoas pensam que devem diminuí-los. They think you can't do great things for God. Eles pensam que vocês não podem fazer coisas grandes para Deus. They underestimate you Eles superestimam vocês. because they don't understand what God put inside of you. Porque eles não conseguem entender aquilo que Deus colocou no coração de vocês. There's a story in the Bible with King David. Tem uma história na Bíblia que é do rei Davi. His own dad didn't believe in him. Seu próprio pai não acreditava nele. He was just a shepherd boy watching the sheep. Ele era apenas um pastorzinho, olhando ali, cuidando das ovelhas.
But when the prophet Samuel came to his house, Mas quando o profeta Samuel foi até a sua casa, he looked at his older brothers ele olhou e viu seus irmãos mais velhos. and he thought, surely they will be the next king. E aí ele pensou: aqui achei aquele que será o próximo. They are strong, Eles são fortes, good looking, eles parecem bonitos, like me, digo, igual eu, and tall. e alto. But God told Samuel, Mas Deus falou para Samuel: people look at what's on the outside, pessoas olham aquilo que vem por fora, but God looks at the heart. mas Deus olha olha o coração. So Samuel said to David's dad, Então Samuel falou pro pai do Davi: are these all the sons that you have? esses são todos os seus filhos? And his dad said, I have one more, E o seu pai falou: eu tenho mais um, but he's just a shepherd. mas ele é um pastorzinho. But David was the one that God chose. Mas Davi foi aquele que Deus escolheu. And even though he didn't look like a leader, E mesmo que ele não parecia um líder, and his family doubted him, e mesmo que sua família duvidasse dele, God still made him to do great things. mesmo assim Deus criou ele, fez ele para fazer grandes coisas. And it was waiting to be awakened. E estava esperando para sair para fora, para se levantar. Who would have thought who would think that this young boy Quem pensaria que esse jovenzinho, who just watched sheep every day, que costumava só ficar olhando ovelhas todo o dia, had the power to kill a giant? teria um poder de destruir um gigante? This young boy Esse jovem that they overlooked que eles superestimavam would become a king. se tornaria o rei. Even as I came to your church today, Mesmo que eu tenha vindo hoje na sua igreja, all the way from America, desde lá dos Estados Unidos, it's so amazing. é maravilhoso. Pastor Brito asked me, what did you think? Pastor Brito me perguntou: o que você acha? How can we improve? Como que nós podemos melhorar? But I told him, I need to learn from you. Mas eu falei para ele: nós é que precisamos aprender com vocês. You are showing me how it's done. Vocês é que têm me mostrado como deve ser feito. Never underestimate what God put inside of you. Nunca subestime aquilo que Deus colocou no seu coração. So some people expect less from you. Então, algumas pessoas eles pensam pequeno de vocês. They think you're not ready Eles pensam que vocês não estão prontos to handle big responsibilities. para lidar, para lidar com coisas grandes. But guess what? I know your secret. Mas pense comigo, eu sei o segredo de vocês. I know God has put something special inside of you. Eu sei que Deus colocou coisas especiais dentro de vocês. And I want to encourage you tonight E eu quero encorajá-los nessa noite to be who God created you to be. para ser aquela que Deus criou você para ser. To step into the fullness Para se levantar como um grande, of who He made you to be. como Ele te criou para ser. Don't ignore it, use it. Não ignore isso, apenas use. Even though Timothy was young, Independente que Timóteo ele era pequeno, jovem, Paul didn't say, Timothy, you don't have to lead. Paulo não disse para Timóteo: você não deve liderar. And even though you're young, Independente se você é jovem, that doesn't mean that you don't get to lead. isso não significa que você não deva liderar. You have to lead too. Você tem que liderar também. Paul told Timothy, Paulo falou para Timóteo: I want you to show them how it's done eu quero que você mostre para eles como deve ser feito, como se faz. by setting an example in everything that you do. Sendo um exemplo em tudo que você for fazer. People should see you Pessoas devem olhá-lo and want to follow your example. e desejar seguir aquilo que você faz. So he goes through a list of things. Ele passou uma lista de coisas For how we should set the example. de como ele deveria ser esse exemplo. Yeah, so he says people should copy you. Ele falou: pessoas devem copiar você. It's like when you yawn. Like, É a mesma coisa quando você está dormindo e você boceja, né? and somebody yawns because they look at you. E algumas pessoas
bocejam porque eles estão olhando para você, duvidando de você. Or if you laugh, ha 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 ha, Ou se você ri, it makes you laugh too. e faça você também sorrir. So God expects us to lead and show the world how it's done. Deus espera de nós que sejamos o exemplo e mostrem como deve ser feito. And he says, I want you to set an example E ele disse, eu quero que você seja um exemplo padrão in your speech na sua mensagem and how you talk. e como você fala. That means using your words to lift people up. Eu quero dizer para você que você use as suas palavras para levantar pessoas, Not to tear them down. não jogar eles para baixo. Sometimes I like to make jokes, Algumas vezes eu gosto de fazer algumas gracinhas, but we need to encourage people with kind words. mas nós temos que encorajar pessoas com palavras boas. We can give compliments when somebody's doing something good. Nós devemos parabenizar e complementar quando as pessoas fazem coisas boas. I can say, it's a nice shirt. Tipo assim, falar, nossa, que camiseta It's legal. a nice shoes. Nossa, que tênis legal. Right? We can say hi to the person that people usually ignore Nós podemos até mesmo falar oi para aquelas pessoas que são ignoradas, because it shows that you care. porque isso mostra que você se importa com ela. And how you communicate on the internet matters too. E a forma como você também se comunica na internet vale também, importa também. Your texts and your comments and your posts, Seus textos, seus comentários, seus posts, they can encourage people eles podem encorajar pessoas or hurt people. ou machucar pessoas. We have to show them how it's done Nós temos que mostrá-los como devem ser feitas as through coisas. how you talk Da maneira como nós falamos, como você fala. and how you build others up. E como você levanta, ergue pessoas. We have the power of life and death in our tongue. Nós temos o poder da morte e da vida na nossa língua. We must speak life. Nós devemos falar vida. So the second thing he points out, Então a segunda coisa que ele apontou he says, I want you to set an example in your conduct, eu quero que você seja um exemplo nas suas condutas, with how you behave. da forma como você se comporta. That's more than just talking, Isso é mais do que simplesmente ficar conversando, but it's about doing the right thing every day. mas é sobre fazer coisas certas todos os dias. So when you're in school, you got to listen to your teachers. Então, quando você estiver na escola, você deve ouvir os seus professores. You got to behave in class. Você tem que se comportar na sua sala de aula, No fighting, sem briga, no skipping class. sem matar aulas. You have to do your homework, Vocês têm que fazer as suas tarefas. study hard, Vocês têm que estudar pesado and make good e grades. fazer e passar nas provas, passar de ano. And you got to get there on E time. vocês devem estar lá no tempo certo. And you stay out of the principal's office. E você tem que ficar fora, não deve ir para a sala da diretoria. Try to make the best grades that you can. Você deve fazer a melhor coisa que você deve fazer na escola. That's what God wants from us. Isso é o que Deus quer de nós. That you show your classmates how it's done. Que você mostre para sua classe, para seus amigos, como as coisas devem ser feitas. It's like when I was younger, Tipo assim, quando eu era mais jovem, when I was in second grade, quando eu estava na segunda série, my dad was my teacher. meu pai era o meu professor. I was always on my best behavior Eu sempre me comportava bem. because I was afraid he was going to kill me Porque eu estava com muito medo dele acabar, me matar. if I acted bad. E se eu fosse mal? I couldn't call him dad. Eu não poderia chamá-lo de pai. I had to call him Mr. Reedy. Eu tinha que chamar ele de professor. So in the same way, Da mesma forma, we always have to be on our best behavior nós temos que ter comportamentos legais. because God is watching, God our Father. Porque Deus, nosso Pai, Ele está olhando. Ele é o nosso Pai. So we have to show them how it's done Então nós devemos mostrar para a galera como as coisas devem ser feitas. through how you act Através das nossas ações and the choices that you make every e day. as escolhas que nós fazemos todos os dias. So in speech Na sua conversa, and conduct, na sua conduta, then Paul says you need to set the example in love. você deve ser o exemplo em amor. Paul says set an example in how you love others. Você deve ser o exemplo de como amar as pessoas.
And you guys are already good at that. E vocês, sinceramente, são muito bons nisso. Because I feel the love, me and my wife. Porque eu e minha esposa, nós estamos sentindo esse amor aqui. Right, but love isn't just a feeling. Mas Love isn't just a feeling. mas o amor ele não é apenas um sentimento. But it's about how you treat people. Mas é sobre como você trata pessoas. We have to forgive people when they mess up Nós temos que perdoar pessoas quando eles erram. instead of holding grudges. E ao invés de ficar com mágoa no coração. You have to speak up when you see someone being treated unfairly. Você deve se posicionar quando algumas pessoas estiverem sendo maltratadas ou injustiçadas. You have to share with people who don't have as much as you. Você deve compartilhar a mensagem com aquelas pessoas que não têm as mesmas condições que você. You can pray for your friends. Você pode orar pelo seu amigo. You can pray for your teachers. Você pode orar pelos seus professores. And you can pray for your classmates who need it. E você pode orar pelos seus amigos de sala quando eles precisarem. You can even listen to a friend who's having a bad day. Você pode até mesmo simplesmente ouvir um amigo que está tendo um dia ruim. When I was in high school, Quando eu estava na escola, we moved a lot. a gente costumava mudar muito. So I went to new schools all the time. Então eu costumava pular de escola em escola. And the worst part of my school day E a pior parte do meu dia de escola was lunchtime. era o momento do almoço. Because I would walk in a room like this. Porque eu costumava estar num local igual esse. People enjoying their lunch. Pessoas se ali alimentando, gostando do seu almoço. But I didn't know anyone. Mas eu não conhecia ninguém. So I didn't know who I could sit next to. E aí eu ficava, eu vou sentar perto de quem? Eu não sabia com It quem was sentar. very lonely. Eu me sentia só. You can set the example in how you love Você pode ser o exemplo de como deve se amar. by including people Simplesmente incluindo pessoas. that people ignore. Aquelas pessoas que as outras ignoram. That's why it's important to show love to each other. Por causa disso é importante mostrar como se deve amar, o que é o amor. By including others Simplesmente incluindo outros. and being kind. E sendo amoroso, sendo carinhoso. Jesus says they will know us Jesus falou, eles irão nos reconhecer by the love that we have for each other. através do amor nosso por outros. So we have to show them how it's done through how we love. Então nós devemos mostrar para eles como deve ser feitas as coisas através do nosso amor And how we treat others. e a forma como nós tratamos outros. It can make a huge difference. Isso pode fazer uma diferença gigantesca. So the next one is faith. Então o próximo tópico é fé. Paul says, I want you to set the example Paulo disse, eu quero que você seja o exemplo in speech, na sua fala, in conduct, na sua conduta, in love, no seu amor in faith. e na fé. Paul says, set an example by showing strong faith in God every day. Paulo disse, seja o exemplo simplesmente mostrando que você tem fé em Deus todos os dias. Faith isn't just something that you say. Fé não é simplesmente aquilo que você fala. It's something that you live out. Aquilo que são coisas que você vive, faz diariamente. You can set the example with your faith. Você pode ser o exemplo através da sua fé. So very simple. Read your Bible every day. É muito simples. Comece lendo a sua Bíblia todos os dias. If we want to hear from God, we have to read His Word. Para a gente ouvir de Deus, nós devemos ler a sua palavra todos os dias. If this is too complicated, E isso é muito complicado. you can read devotional. Mas você pode fazer devocionais. But we have to read the Word every day. Mas nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Then we have to pray every day too. E também nós temos que orar todos os dias. And not just before a test, E não simplesmente antes de uma prova, because you forgot to study. porque você esqueceu de estudar. We have to pray every day.
Nós temos que orar todos os dias and thank God for everything He's blessed us with, e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. and ask Him to lead us and to guide us E pedir para Ele nos guiar, nos direcionar and show us the way. e nos mostrar o caminho. You can also turn on some worship music. Você também pode ligar, colocar algumas músicas de adoração. You can put their headphones in and listen to worship music. Você pode conectar o seu fone e ouvir ali algumas músicas. I like Christian music. I like pop music. Eu gosto de músicas cristãs, eu gosto do estilo pop, de música, But it helps me stay encouraged. mas isso me mantém encorajado. I even like the Christian rap too. Eu até gosto também dos raps cristãos. But the important thing is that it's Christian music that speaks life into you. Uma coisa importante que eu quero dizer é que músicas cristãs é que vão falar ao seu coração. To keep your heart focused on God. Para manter são elas que vão manter o seu coração em Deus. You can even watch the replay from the service here. Você até mesmo pode assistir no outro dia a palavra que foi ministrada aqui. And maybe the podcast, the Christian podcast too. Ouvir alguns podcasts de igrejas. But we have to make sure that we are taking in the right things. Mas nós temos que ter a certeza, a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa. Paul says, I want you to set the example in your faith. Paulo disse, eu quero que você seja o exemplo através da fé. So you keep the faith even when it's difficult. Então você deve manter a fé mesmo quando as coisas parecem difíceis. Even when it's hard. Até mesmo quando está muito difícil. Even when you're all by yourself. Mesmo quando você está sozinho naquela circunstância. Even when no one else understands. Mesmo naquele momento quando ninguém ao seu redor entende. We can share our faith. Nós podemos compartilhar a nossa fé. Right, by telling our friends what God is doing in our life. Simplesmente compartilhando, tocando uma ideia com os nossos amigos, falando daquilo que Deus tem feito em nossa vida. You don't have to be perfect. Você não tem que ser perfeito. You don't have to know the whole Bible. Você não tem necessidade de saber toda a Bíblia. You just have to be real. Você simplesmente precisa ser honesto, real. You just have to be willing to let God use you. Você simplesmente precisa estar disposto para que Deus possa te usar. So we can show them how it's done in our speech. Então nós podemos mostrar para eles como deve ser feitas as coisas através da nossa fala, In our conduct, na nossa conduta, in our love, no nosso amor and in our faith. e na nossa fé. So the last one is in our purity. Por último, na pureza. Paul tells Timothy, set an example by living a pure and holy life. Paulo diz para Timóteo, seja um exemplo através da sua pureza, de uma vida pura. Purity is about protecting your heart and your mind. Pedro falou, Protecting your heart and your mind. ele falou para que você mantenha o seu coração e a sua mente guardada. And if you're young, you can save yourself for marriage. Se você é jovem, você deve proteger o seu coração de se casar. You can save yourself for your future husband or your future wife. Ok, se você é jovem, você deve se guardar para o seu futuro esposo, para sua futura esposa. My testimony, Meu testemunho. I remained a virgin throughout high school. Eu mantive virgem toda o meu período de escola. It was a choice I made to honor God Foi uma escolha que eu fiz para honrar Deus and protect myself from the enemy. e proteger a minha vida do mal. And it was something I'm very proud of. E é uma coisa que eu sou muito orgulhoso. And it's something you should be proud of too. E é uma coisa que você também deve ter prazer nisso. I remember I shared my testimony to some of the guys my age. Eu lembro que uma vez eu compartilhei esse testemunho para uns caras da minha idade. I share how God has kept me. Eu compartilhei com eles como que Deus me pegou, como que eu encontrei a Cristo. That I'm remaining pure. E a forma como que eu me mantive puro. But they start laughing at me. E eles começaram a rir de mim. But that's okay. Mas está de boa. Because I'm committed to God, not them. Porque eu estava conectado e o meu compromisso era com Deus, não com eles.
So we got to be pure Então nós devemos ser puros in our hearts, em nosso coração, in our em minds, nossa mente, and in our bodies. em nosso corpo. So we could be careful. We need to be careful with what we watch Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós assistimos, and what we listen to com aquilo que nós andamos ouvindo and what we see on social media. e com certeza com aquilo que nós vemos nas mídias sociais. Because what you take in shapes how you think and how you act. Porque tudo aquilo que você coloca para dentro, ele bagunça e muda a forma que você pensa. Because purity isn't just physical. Porque a pureza não é somente física, It's also about what you take in. é também sobre aquilo que você coloca para dentro de você. So we have to show them how it's done. Então, Go ahead. We have to show them how it's done through our purity. então nós devemos mostrar para o mundo como deve ser feito através da nossa pureza. So we must show them how it's done Nós devemos mostrar para eles como as coisas devem ser feitas. in our speech, Na nossa fala, in our na conduct, nossa conduta, in our love, no nosso amor, in our faith, na nossa fé and in our e purity. na nossa pureza. You are a leader. Você é um líder. It doesn't matter how old you are. Não importa qual a sua idade. God wants to use you to do great things. Deus quer usar você para fazer coisas grandes. Sometimes even when you go home, Às vezes, até quando você vai para casa, you can show your parents how it's done. você pode falar com seu pai como deve ser feitas as coisas. You have the power to change your schools. Você tem o poder de mudar a sua escola. You have the power to change your home. Você tem o poder de mudar a sua casa. You have the power to change your community. Você tem o poder de mudar a sua comunidade. You have the power to change your country. Você tem o poder de mudar o seu país. And you have the power to change the E world. você tem o poder de mudar o mundo. So, as we get ready to close, Então, assim como agora que nós estamos para fechar, let's declare some truths about who you are. vamos declarar algumas verdades sobre quem você é. Repeat after me. Repete comigo. I am Eu sou God's masterpiece. obra de arte de Deus. I am loved by God. Eu sou amado por Deus. I am strong and courageous. Eu sou forte e corajoso. I am fearfully and wonderfully made. Eu sou Just means I am made beautiful. eu sou criatura perfeita. I am chosen. Eu sou escolhido. I am called for a purpose. Eu fui chamado para um propósito. I can do all things. Eu posso fazer todas as coisas. All things Todas as coisas. through Christ who strengthens me. Através da força de Deus em mim. I am the head Eu sou cabeça and not the tail. e não cauda, obrigado. Eu sou cabeça e não cauda. I am above Eu estou por cima and not beneath. e não por baixo. I am blessed. Eu sou abençoado. I am a child of God. Eu sou filho de Deus. I am the light. Eu sou a luz. And I am never alone. E eu nunca estou só. So I wanted to encourage you today. Eu quero encorajar você nessa noite. It doesn't matter how old you are. Não importa qual a sua idade. You can set the standard wherever you are. Você que pode dar o exemplo aonde você for. It doesn't matter what everybody else is doing. Não importa o que todo mundo está fazendo. The only thing that matters is what God wants you to do. A única coisa que importa é aquilo que Deus quer que você faça. And He wants you to set the example E Ele quer que você seja o exemplo. in your conduct, Na sua conduta, in your speech, na sua fala, in your faith, na sua fé, in your love, no seu amor and in your purity. e na sua pureza. And it might be difficult, Pode ser difícil, but remember, mas lembre-se, God is with you every step of the way. Deus está com você a cada passo. And we can do all things Nós podemos fazer todas as coisas through Christ who strengthens us. através da força de Cristo em nós. I believe in you.
Eu acredito em você. I'm proud of you. Eu estou orgulhoso de você. And I can't wait to see what God does through E you. eu mal posso esperar por tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Yeah, so let us pray out. Então vamos orar. Lord, we thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Lord, we pray that they will not underestimate Senhor, eu oro para que eles não se subestimem what you have put inside them. aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Help them to use it for your glory. Ajude eles a usarem para a sua glória. Help them to see it's not about just the pastor. Que o Senhor ajude eles a verem que não é só para os pastores, não é sobre os pastores. But God can use them to do great things too. Mas Deus pode usá-los para fazer coisas grandiosas também. We thank you for what you are going to do through them. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através deles. Set their hearts on fire for you. Que eles tenham o coração queimando pelo Senhor. Help them to make the biggest impact. Ajude eles a fazerem um grande impacto. And we look forward to partnering with you. E nós estamos muito ansiosos de trabalhar nessa jornada contigo. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.